Acabamos de cantar um cântico que nos diz que unidos é um propósito, não é? Da vida do crente. Unidos iremos andar. Diz mais, ou mais especificamente, e por mais que as trevas militem, era esta a frase última do nosso cântico, por mais que as trevas militem, tentando nos separar, nós unidos iremos andar. Eu espero que este seja mesmo o desejo de todos nós que aqui estamos. Que seja realmente o desejo de cada cristão, de cada filho de Deus, a unidade em Cristo Jesus. Este foi o desejo de Jesus. Aliás, esta foi a oração de Jesus. Aquilo que hoje tenho para vos dizer está baseado, e é o último assunto que se baseia na oração que Jesus fez pela Igreja, pelos seus discípulos e pela Igreja. Os irmãos que estão connosco hoje de Alcochete já ouviram uma parte desta mensagem. Hoje vão ouvir a outra parte. Porque o Senhor Jesus orou pelo crescimento, pelo aperfeiçoamento, pela santidade da Igreja, orou também pela unidade da Igreja. Em João, no capítulo 17, nós vemos Jesus fazendo esta oração, suplicando ao Pai pela unidade da Igreja. Quando Jesus dizia no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este foi o pedido do Senhor Jesus. Jesus orou pedindo ao Pai para que todos fossem um. Jesus orou pela unidade da Igreja. No início deste culto, nós lemos um salmo, o Salmo 133, que dizia: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E diz lá nesse salmo que ali o Senhor ordena a bênção. Então, quando a Igreja vive aquilo que Jesus suplicou ao Pai, a unidade, a comunhão perfeita, ali há bênção. Infelizmente, em muitos lugares, muitos dizendo-se filhos de Deus e em igrejas com o nome Igrejas de Cristo, nós vemos confusão, vemos conflito, vemos divisões. E isso é tudo o que é contrário ao desejo de Jesus. Paulo escreve aos Coríntios, e não pensemos que é só nos dias de hoje. Já na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, isso acontecia. Paulo escreveu aos Coríntios. E em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele dizia: irmãos, eu não vos posso chamar espirituais, mas carnais, porque há entre vocês muitas invejas, divisões, contendas. E isso é da carne, não é do espírito. Ou seja, é exatamente o contrário daquilo que Jesus deseja para a sua igreja. Então, irmãos, se nós queremos realmente andar na vontade de Deus, se nós queremos seguir o desejo de Jesus e responder, ser a resposta da oração que Jesus fez, nós devemos procurar preservar esta unidade. Jesus pediu que eles sejam um. Que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22,
do capítulo 17 de João. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Esta é a oração de Jesus. Jesus ora pedindo ao Pai por esta unidade. E ele diz aqui duas coisas: que sejam um em nós e que sejam um como nós. Padrão alto, elevado. Um em nós e um como nós. A unidade da Igreja é uma unidade espiritual. A unidade da Igreja é no Pai e no Filho. Portanto, é em Deus, em nós, como Jesus disse. A verdadeira unidade da Igreja só pode existir em Deus. Sem Ele, não acontece. Jesus coloca esta unidade como o resultado da ação do Pai e do Filho na vida daqueles que são seus. Esta é a unidade do Espírito Santo. Em Efésios 4:3 diz, como exortação aos crentes, para preservarmos, para guardarmos, para tratarmos bem, cuidar da unidade do Espírito Santo. Sem Cristo não há unidade. Isto significa que sem conversão não há unidade. Nós não podemos pertencer a um corpo sem aquilo que a Bíblia diz, sem pertencermos a Cristo. Aqui Jesus, nesta oração, várias vezes diz: aquele que tu me deste, ou seja, aqueles que são meus. Só quando pertencemos a Cristo, só quando estamos nele, então nós temos unidade. Aí é possível. Porquê? Porque esta unidade vem do Espírito de Deus. E quando é que nós temos o Espírito de Deus? Ninguém tem o Espírito de Deus antes de se converter a Cristo. É quando nós damos a vida a Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós abrimos o nosso coração e o convidamos a fazer parte de nós, só nessa altura é que o Espírito Santo entra. Por isso é que em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13, diz que todos nós, e está a falar de crentes em Cristo Jesus, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Ou seja, não interessa a nossa origem, nem interessa quem nós éramos, interessa quem nós somos agora. E se nós estamos em Cristo, nós temos o Espírito de Cristo. E se temos o Espírito de Cristo, nós formamos um corpo. E um corpo tem que estar unido, senão não é corpo. Nós não vemos, quando se vê, por qualquer motivo, alguém tem um acidente, atropelado por um comboio ou qualquer outra coisa, e um membro, fica um braço aqui, uma perna ali. Não precisam fazer assim essa cara, mas às vezes acontece, não é? Fica um braço aqui, isso não é um corpo, não é? Isso já é um corpo mutilado. O corpo vivo de Cristo é os membros unidos. Paulo diz que é todo ligado por todas as juntas. Aí sim é corpo. Todas as imagens que a Bíblia nos dá acerca da Igreja, elas manifestam unidade. A Bíblia diz corpo. Ora, corpo são vários membros ligados. A Bíblia fala de edifício espiritual.
edifício espiritual é todos os componentes. O templo não é montes de pedras, uma pedra aqui, uma pedra ali, outra... Não, elas têm que estar juntas, unidas, no mesmo lugar, em conformidade com o projeto do arquiteto. Só assim é casa, só assim é templo. A igreja unida é isso. É quando estamos juntos, unidos, cada um no seu lugar para crescer. Isso é corpo. E o Senhor Jesus foi isso que Ele viu. Acabámos de cantar isso. E nos via redimidos, não é? Lutando o bom combate, juntos, trabalhando lado a lado. Isso é a Igreja de Cristo. Essa é a oração de Jesus, esse é o desejo de Jesus. Sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem conversão, não há unidade. Por isso é que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Em João capítulo 15, no versículo 4, ele diz: estai em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Estai em mim e eu em vós. Esta unidade, irmãos, não é uma unidade organizacional, é uma unidade orgânica. Ou seja, não é porque pertencemos a uma organização, a alguma coisa que foi instituída, que tem estatutos, que tem regulamentos, que estamos... Não é isso que faz de nós um corpo. O que faz de nós um corpo é o pertencermos ao corpo vivo de Cristo. Por isso é que é orgânica. É um organismo, não é uma organização. É um organismo vivo, a Igreja de Jesus. Não é uma organização. Porque nós podemos pertencer à mesma organização. Podemos pertencer à organização com estatutos e com regulamentos chamada Igreja Evangélica Batista da Parede e não estar unidos. Para isso nós temos que estar no mesmo espírito. A Igreja é muito mais do que uma instituição. A Igreja é o corpo vivo de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios, os irmãos que quiserem ir até lá podem, se não podem apenas ouvir ou tomar nota. 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: assim como o corpo... 12. 1 Coríntios 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E foi para isto que nós fomos chamados, para sermos um em Cristo. Um. Como Jesus disse, um em nós, só em Deus há unidade na Igreja. Se Deus não faz parte da minha vida ou da tua vida, então nós não estamos a viver esta unidade. Só com Cristo. Agora, esta unidade tem como modelo o próprio Senhor Jesus. A própria relação que existe entre o Pai e o Filho. Porque, voltando a João capítulo 17, o Senhor Jesus diz que nós sejamos um, como eles também são. O versículo 22 diz: dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, é uma unidade em Deus e é uma unidade como a de Deus. Olha, isto é profundo. É um padrão alto. Como é que é? Nós sabemos que nós adoramos um só Deus. Mas esse Deus se manifesta em três pessoas: Pai, Filho
e Espírito Santo. Os três são um. É algo divino. É algo que vai para além do nosso entendimento. E sabem uma coisa, irmãos? A unidade que Jesus quer ver na igreja é igual a algo divino. Algo que tem um padrão muito alto. Algo que o mundo não entende, mas que é vivida dia a dia por aqueles que pertencem ao Senhor. É uma unidade que mostra que, como o Pai e o Filho partilham da mesma glória, como o Pai e o Filho partilham de tudo, nós somos do Pai, nós somos do Filho. Como o Pai e o Filho colaboram e trabalham juntos para a salvação de homens perdidos, também a Igreja deve partilhar e deve estar unida no empenho para servir, para glorificar a Deus, para contribuir para a salvação dos perdidos, sem que alguém se julgue superior aos outros, mas que cada um viva realmente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pai e Filho partilham a mesma glória, o mesmo amor. Jesus manifestou essa glória e esse amor, e é esta manifestação que revela a unidade na Trindade. Agora a Igreja é chamada a fazer o mesmo. Nós somos chamados a fazer o mesmo. E esta unidade deve nos levar a viver realmente Cristo, para que todos vejam Cristo em nós. Para que todos vejam em nós a glória de Deus. Tal como o Filho manifestou a glória do Pai. Agora, para isto, é necessário que nós possamos fazer alguma coisa. Vamos dizer assim, muito bem, então como é que nós podemos viver esta unidade? Em Efésios, no capítulo 4, nós temos uma exortação sobre esta unidade que é importante nós não esquecermos. Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim à igreja: rogo-vos, pois, versículo 1, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, Paulo diz à igreja: meus irmãos, eu rogo, eu peço, por tudo o que há de sagrado, não é? Podemos dizer assim, por amor de Deus, que andem de maneira digna, de maneira que seja condizente com a vossa chamada. E nós fomos chamados para quê? Para isto. Para a unidade. Para sermos um em Cristo. E ele diz, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar, ou seja, preservar, manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Fomos chamados por Deus para viver esta unidade. Agora Deus nos pede, espera de nós, que nós preservemos, que tratemos bem esta unidade, que não a estraguemos. E como é que podemos ser unidos em Cristo e como Cristo é com o Pai? Olha, há aí coisas muito importantes. No versículo 2 fala em humildade, em mansidão, em paciência, suportando-nos uns aos outros, em amor. Uma mão cheia de coisas. Humildade. O que estraga muitas vezes a unidade é a falta de humildade. Se alguém é arrogante, se alguém se julga superior aos outros, vai unir? Não. Vai desunir. Se acha que é mais? Por isso, em Filipenses, no capítulo 2,
no versículo 5, nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Olha, como Cristo, a unidade entre o Pai e o Filho, levou a que o Filho se humilhasse, fazendo-se homem, e na forma de homem se humilhasse, sacrificando-se, indo à cruz. Sem humildade não há unidade. E se na Igreja de Jesus, se na família, se em qualquer lugar alguém se julga superior aos outros, estraga a unidade. Essa unidade de espírito que deveria de haver. Então, como preservar a unidade pela qual o Senhor orou? Como diz aqui em Efésios, com humildade, com mansidão. Humildade e mansidão são dois atributos que caminham muito ao lado um do outro. Manso é aquele que não é arrogante, que não é prepotente, que não é bruto. E isso nós só podemos aprender em Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 11, para nós aprendermos dele, o que é que ele disse? Vinde a mim, essa parte todos conhecemos, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois? Tomai sobre vós o meu jugo, não é? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com Jesus, olhando o exemplo de Jesus, vendo os ensinamentos de Jesus, para guardarmos, para preservarmos a unidade. É preciso ser manso e humilde de coração. Não de fachada, não por fora, mas por dentro, porque se formos por dentro, depois aparece por fora. Se for só por fora e não for por dentro, cansamo-nos. E mais tarde ou mais cedo, o que está lá dentro vem cá para fora. Então, que o Senhor transforme os nossos corações, trazendo-nos mansidão e humildade. Mais, Efésios 4, volta a dizer, humilde, mansidão, com longanimidade. E os irmãos sabem o que é a longanimidade. Já falaram aqui na Escola Bíblica Dominical sobre os frutos do Espírito. Longanimidade, longo ânimo, paciência. Mas não é uma paciência qualquer, é uma paciência grande. Olha, para não estragar a unidade, é preciso ser paciente. É uma paciência que é paciência. Eu já tenho dito aos irmãos que é a paciência pastilha elástica. A pastilha elástica vocês puxam, ela não parte. É esse tipo de paciência. Porque só assim nós podemos manter-nos unidos, sendo pacientes uns com os outros. E para sermos pacientes, nós precisamos de uma outra característica. Nós precisamos que em nós haja o verdadeiro amor de Cristo. O verdadeiro amor de Cristo. Eu digo muitas vezes a brincar aos irmãos, nunca peçam paciência ao Senhor. Nunca peçam nas vossas orações a Deus para serem pacientes. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre a paciência? A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Então, se vocês pedem paciência, vocês vão ter tribulação. Porque a tribulação produz a paciência. Há um outro caminho mais fácil, mais agradável. Em 1 Coríntios 13, diz que o amor é paciente. Então peçam amor pelo irmão e vocês tenham paciência. Aquele irmão, aquela pessoa que enche. E não digam, Senhor, dá-me paciência para este irmão. Digam assim, Senhor, dá-me amor por este irmão. Porque aí vocês vão ser pacientes. E vão ter paciência. E vão ficar unidos.
E a unidade que o Senhor orou pedindo, ela vai acontecer. E Efésios 4 diz isso. Efésios 4 diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. E assim nós vamos guardar a unidade do Espírito. Agora, suportar, meus irmãos, convém aqui dizer uma coisa sobre esta palavra. Alguns pensam que suportar significa tolerar. Não é isso? Ei, Senhor, eu tenho que suportá-lo, não é? Eu tenho que... Não. Suportar, a ideia de suportar é de sustentar, de ajudar a ficar de pé. Tal como uma casa tem que ter bons alicerces, tem que ter bom suporte para ficar de pé, o que a Bíblia nos diz é que nós temos que nos suportar uns aos outros, ou seja, temos que nos ajudar uns aos outros a ficarmos todos de pé, a não cairmos. Por isso é que precisamos de amor, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando o nosso irmão está a ir abaixo, a ficar aguentando, ajudando. É aquela ideia do soldado que foi ferido e que vai cair e que não consegue sair e o outro o agarra e o leva consigo, suporta, vai carregando para se manterem unidos. É desta forma, irmãos, que nós vamos manter a unidade. É desta forma que nós estaremos a preservar aquilo tão precioso pelo qual Jesus orou. Que sejam um como nós somos um. Que sejam um em nós e que sejam um como nós. Meus irmãos, eu gostaria de terminar fazendo uma pergunta. Como é que eu tenho contribuído para que esta oração de Jesus seja uma realidade? Na minha vida, na minha família, na minha igreja. Como é que eu tenho contribuído para esta unidade no Espírito? Tenho eu amado os meus irmãos e ajudado a cada um a não cair e assim ficar de pé? Não adianta dizer, mas e a mim, quem faz isso? Deus não está a dizer nada acerca do que é que os outros têm que fazer de si. Está a dizer o que é que tu tens que fazer dos outros. Porque se os outros forem obedientes, vão fazer também. Porque diz aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Então todos contribuímos para esta unidade. O que é que tu tens contribuído para esta unidade? O que é que tu tens feito? Jesus veio e deu a sua vida, sacrificou-se. Que sacrifício tu tens feito? Jesus disse qual era. Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz, segue-o. Só que muitas vezes nós ficamos não a negar. Não, eu também tenho direito. Eu tenho direito a responder. Eu tenho direito a isto, eu tenho direito àquilo. Nega os teus direitos, como Jesus disse. Nega-te a ti mesmo. E continua lutando pela unidade do corpo de Cristo. Porque se todos fizermos isto, nós estamos a contribuir para que o corpo de Cristo esteja unido. E da mesma maneira como Jesus glorificou o Pai e o Pai glorificou o Filho, também o Senhor vai ser glorificado por aquilo que nós vamos fazer. E esperem, porque não fica só aí. O Senhor disse que nós também seremos glorificados. Porque a nossa esperança é, se nós estivermos unidos em Cristo, nós pertencemos a Ele. E se pertencemos a Ele, assim como o Pai glorificou o Filho glorificou o Pai, também o Senhor diz, eu dei-lhes a tua glória, lá em João 17. Eu dei-lhes, ou seja, eles também são participantes desta glória e nós vivemos participantes desta glória. Porquê? Porque nós vamos, ao manifestarmos a unidade do Espírito Santo na Igreja, nós estamos a manifestar a glória de Deus. E mais, e viveremos a eternidade toda na glória com Deus. Então vale a pena ser unidos em Cristo. Amém.